Ele chamava Jogos Teatrais, é, para grupos de teatro de salas de aula, da Maria C. Novelli, da editora Agere. E esse livro me trabalhou com outra perspectiva, que é a das pantomimas. Enquanto na apostila da, da e da SEMP não tinha a questão das pantomimas, tinha mais a questão dos jogos teatrais, no improvisação e tudo mais. Nesse, a principal era as pantomimas. Então, os alunos que tinham passado já no primeiro ano de teatro comigo, no segundo ano, eles trabalhavam mais a perspectiva das pantomimas e das improvisações. Então deu um salto. Deu um salto tão grande que os alunos dos anos 83, por volta daí, resolveram dar o nome ao grupo. E o nome é Ou Viver. Por que Ou Viver? Eu tinha falado para eles sobre um livro que eu tinha lido chamado O que é Música, do JJ de Moraes, da editora Brasiliense, uma editora que não existe mais. E tinha uma coleção da Brasiliense que chamava Os Primeiros Passos. E nesse livro, o que é música, o JJ de Moraes, agora um escritor já falecido, ele falava que para você entender música, você tem que ouvir a música. Não basta só ouvir a música. Você tem que ouvir as notas musicais, tem que ver as notas musicais e tem que viver a música. Então, um dos alunos que escutou essa discussão que a gente teve numa das aulas de teatro, que eu acho muito importante, que o teatro também tem que ter o viver, tem que vivenciar. Não adianta só ler o texto, não adianta só se expressar se você não viver a personagem. E um dos alunos, o Ronan Xavier, ele deu o nome ao grupo. Ele falou: professor, por que não colocamos o nome de Ou Viver no grupo? E aí pegou. Aí o grupo passou a ser conhecido e esse grupo resolveu, inclusive, fazer uma peça teatral pesada. Eu coloco peça teatral pesada, peça teatral que não foi criada por eles e que não seja infantil. Então a primeira peça teatral pesada que eles foram fazer foi O Alto da Compadecida. E, inclusive, nós escrevemos O Alto da Compadecida para esse festival que teve no Flávio Império, lá na Penha. Além do Alto da Compadecida, uma peça escrita por mim, chamada Aonde Isso Vai Parar, também foi escrita no mesmo festival. Então, os alunos estavam muito interessados nessa época no teatro, né? Tanto que nesse festival, um dos alunos, quem fez João Grilo na peça, o Hideiki Amarante, ganhou um troféu de melhor ator
novato. E, e o outro ator que fez nessa peça, ele fez o Chicó, mas na minha peça ele fez o personagem principal. Ele pela minha peça, ele ganhou o troféu de melhor ator. Então, eles ficaram emocionados, tanto por ter conseguido colocações na, no festival, como por se tornarem famosos, ficaram famosos na escola, se ficaram famosos na comunidade, porque eles foram convocados para outras escolas para mostrar a peça. A peça, as duas peças, tanto o Alto da Compadecida como Aonde Se Vai Parar, acabaram sendo vistas por muita gente. E a partir desse momento, eu tive a ideia de fazer o seguinte. Então, no primeiro ano, eles deveriam continuar fazendo as peças que eles produziriam. Só que eu tive a ideia de fazer o seguinte: as peças deveriam ter um porquê. Não deveria ser eles escreverem a partir deles mesmos. Todo ano eu dava textos para eles em cima de um gênero literário. Por exemplo, teve um ano que era de piada, teve um ano que era de crônica, teve um ano que era de história em quadrinhos, teve um ano que era de conto de fadas, teve um ano que era de... O último foi de contos de lendas urbanas. Inclusive teve a apresentação da Loira do Banheiro. Então, cada ano tinha um assunto novo para os alunos de primeiro ano. Tá? Era, por exemplo, notícias de jornal, era qualquer coisa. Um ano tinha um gênero e esse gênero era trabalhado, eles liam, escolhiam entre eles, podiam pegar, vamos dizer, duas notícias e formaram uma peça, ou pegar uma notícia e formar uma peça. Basicamente, eles iam trabalhar em cima daquele gênero, mas podia ser... a peça poderia ser o nome que estava naquela notícia só, não precisava ser a notícia inteira. Era bem criativo. Mas com